Olá, primeiro ano querido, tudo bem com vocês, gente? Olha só, na aula de hoje nós veremos capítulo 15, que fala das cavernas à industrialização, correto? Então este capítulo aqui ele se dedica a fazer uma breve introdução aos aspectos industriais do mundo. Chega de falar desse jeito, né? O capítulo 15, pessoal, ele vai falar sobre a evolução da indústria, né? o início da indústria no mundo, né? E como isso mudou a nossa capacidade de alterar o espaço geográfico, né? Na geografia, nós estudamos geo é terra, grafia, estudo, então estudo da terra. Só que na verdade não é o pé da letra, né? Porque o nosso objeto de estudo, o foco do nosso estudo é o espaço geográfico, né? Se o espaço é geográfico, significa que o homem o alterou, né? Significa que é o espaço construído e modificado pelo ser humano. E o espaço nunca foi tão alterado como após a Revolução Industrial, né? Após a primeira Revolução Industrial. As mudanças da industrialização, elas permanecem até o dia de hoje, né? Quando a gente pensa no processo de Revolução Industrial, a gente não pode pensar nele como um processo acabado, né? Uma vez que nós tivemos a primeira revolução, a segunda e a terceira revolução industrial, né? E nós caminhamos para a quarta revolução, né? Porque é a chamada indústria 4.0. Eu perguntei se ontem vocês assistiram a abertura da Assembleia Geral da ONU, né? Que é o que o Brasil sempre faz a abertura dela desde 1947. Nós temos a honra de fazer a abertura geral da Assembleia Geral da ONU. A gente fala primeiro. Então, vamos dizer assim, é uma posição de destaque geopolítica, né, internacional. O Brasil se posiciona primeiro, o Brasil levanta os problemas primeiro, né, o Brasil toca nas questões que ele deseja, né, nas questões sérias, como o Bolsonaro falou ontem, né, dos conflitos do Oriente Médio, citou lá a questão do acordo que foi feito entre Israel e os Emirados Árabes, né, o Iêmen, Emirados Árabes e o Bahrein, né? Falou sobre a questão da indústria 4.0 também, né, que é justamente o que nós vamos começar a trabalhar aqui agora. Nós vamos falar de industrialização. Então ontem o presidente citou isso. Alguém assistiu? Ouviu a fala dele na ONU? Ninguém? E alguém aqui sabe me dizer o que é a indústria 4.0? Também não? Indústria 4.0 seria a indústria de alta tecnologia. É o que está sendo projetado aí com essa tecnologia 5G, por exemplo, né? Da internet das coisas. Você vai controlar sua casa quase inteira através da internet, através do seu celular, do seu smartphone. Como já faz, né? Você consegue ligar um ar-condicionado, você consegue ligar uma máquina de lavar roupa, uma cafeteira, uma geladeira, aumentar a potência da geladeira. Já tem alguns eletrodomésticos que já estão vindo com essa função, né, de você poder controlar pelo seu celular. Os próprios carros, né? O carro hoje é possível você ligar ele remotamente. Por exemplo, eu estou aqui na escola, eu quero ir embora para minha casa. A hora que eu estiver saindo daqui da sala, eu vou passar na coordenação ainda e tal, eu já dou a ordem para ligar o meu carro aqui. Ligar o carro e o ar-condicionado. Então, a hora que eu chegar lá no carro, ele já vai estar geladinho. É só eu entrar, já está na temperatura que eu quero. Isso faz parte da indústria 4.0. É a indústria mais sofisticada que nós temos hoje. Vamos lá. Vamos fazer essa introdução aqui, ó. Trabalho é o ato de modificar a natureza para o benefício próprio, como ocorre na construção de estruturas para habitação. Abelhas e seres humanos, por exemplo, erguem abrigos que possuem áreas internas com determinadas funções. Nas colmeias,
há porções que visam acomodar a rainha, proteger a comunidade, alimentar as larvas. Nas casas encontram-se a sala, a cozinha e o quarto. Porém, enquanto as abelhas agem por instinto e seguem orientações definidas pela própria natureza, os seres humanos, além de conseguirem projetar a forma que a construção possuirá, também podem alterar o planejamento a seu gosto. Por meio do trabalho, o ser humano modificou a natureza de tal forma que em apenas 2 milhões de anos saiu do domínio do fogo e chegou à exploração do espaço. Nesse período, ocorreram várias revoluções relacionadas à forma como os seres humanos trabalham. As últimas foram denominadas revoluções industriais. Nós passamos por várias revoluções. Dentre elas, voltando aí antes das revoluções industriais, nós tivemos a Revolução Agrícola, mais ou menos entre 8.000 e 3.000 anos antes de Cristo, 8.000 e 2.000 anos antes de Cristo. O que foi a Revolução Agrícola? Nós deixamos de ser nômades, ou seja, de ficar perambulando, tocando o gado pelo pasto, ou caçando, e nós começamos a nos fixar. O ser humano começou a ter um lugar fixo de moradia. E ele começou a perceber que era mais fácil ele cultivar, ele criar os animais perto dele, do que ter que ficar caçando esses animais, do que ter que ficar coletando. E muito dependente das estações. E aí quando você produz concentrado, você pratica agricultura, bom dia, quando você pratica agricultura, você consegue gerar excedente, e aí você consegue estocar. Isso para nós foi uma grande revolução. Até então, nenhum animal já tinha feito isso, de produzir racionalmente para se ter alimento nos momentos de escassez. Então, quando o ser humano ele se fixa, nós dizemos que isso, neste momento, há uma revolução, a chamada Revolução Agrícola. E aí, olha só, desde o domínio do fogo, desde o domínio do fogo, o ser humano ele tem inovado a cada ano, a cada geração, a cada século, a cada momento, de modo... Mas chega atrasado essa gurizada. Olha, o Antônio João ainda estuda aqui. Gente... Professor, certeza que é um bot. Eu tenho certeza que é um bot. Também acho. Antônio João, se é você, diz, sou eu. O cara também vai fumar, velho. Viu? Não é ele. Olha só. Então, desde que o ser humano dominou o fogo... Meu Deus, você respondeu. Mas respondeu digitando, não com a voz dele. É um bot da indústria 4.0. Foi refutado, hein? Aí sim. O ser humano sempre desenvolvendo novas tecnologias. Só que o ápice da produção tecnológica, ele vai ocorrer aqui, no século XVIII. Especialmente após a segunda metade, após 1750. Por quê? Porque o homem começou a fazer a revolução industrial. A máquina a vapor, a queima do carvão, perceba que o fogo continua, a energia ela é indispensável para o ser humano, O homem continuou o seu processo evolutivo, Nós estamos dentro desse processo evolutivo ainda hoje, Nós não chegamos a um limite. A gente está vendo uma grande transformação na área da tecnologia, principalmente da informação, das comunicações. Há uma disputa constante por produção tecnológica, seja na área da informática, seja na área da produção agrícola. A propósito, essa área de produção agrícola, o nosso país tem um grande destaque. Nós temos muita tecnologia empregada no campo, apesar de sermos um país pobre. Não tem nenhum país no mundo que consegue concorrer com o Brasil nos seus principais gêneros agrícolas. Por quê? Porque nós temos técnicas
e tecnologias muito bem desenvolvidas. Então olha o que ele diz aqui, ó. A eclosão da Revolução Industrial no século XVIII não significou que as etapas evolutivas anteriores ao desenvolvimento tecnológico humano não tiveram menor importância, que tiveram menor importância, né? Pois elas ocorreram de diversos modos no tempo e no espaço. Mesmo na atualidade, é possível constatar a coexistência do uso de técnicas ainda consideradas primitivas e das mais avançadas produções técnico-científicas. Deixa eu fazer uma jogada aqui. Não é porque nós tivemos a Revolução Industrial que ela atingiu a todos do mesmo modo, né? Não é porque tivemos um avanço significativo na área das tecnologias que nós deixamos, né, de lado as técnicas antigas, né, as tecnologias antigas. Quando a gente pensa, por exemplo, na agricultura e na pecuária do continente africano, ou mesmo da América Latina, ou do Oriente Médio, da Ásia Central, né, do Sudeste Asiático, Sul da Ásia, o que a gente vê, né, é que existem comunidades que não conseguiram se inserir ainda nesse mundo moderno, né, nesse mundo tecnológico. Bom, grande parte do conjunto de técnicas humanas não foi universalizada. Ao longo do tempo, a seletividade na apropriação delas produziu abismos tecnológicos cada vez maiores entre as sociedades humanas e contribuiu expressivamente para a concentração crescente de poder aos que estiveram na vanguarda desse processo. O mosaico técnico e as contradições constituem uma produção espacial que vem se desenhando desde a antiguidade. Então, o que ele está dizendo aqui? Há uma grande diferença no padrão de consumo, de produção tecnológica entre os países. Lembra da Divisão Internacional do Trabalho? Da DIT? Divisão Internacional do Trabalho. O que cada sociedade, o que cada país compra e vende, né, no mercado internacional. Qual é o papel de cada país dentro do comércio internacional? Então, quando você pega os países, por exemplo, os europeus da Europa Ocidental, o Japão, a América Anglo-Saxônica, né, a Coreia do Sul, né, nós vemos que eles são grandes produtores de tecnologia. Então, eles fornecem no mundo tecnologia. E os países pobres fornecem matérias-primas, né? Por que eles fornecem matérias-primas? Porque eles não têm tecnologia para fornecer o produto acabado, né? Às vezes você fala assim, o aluno me pergunta, mas professor, por que o Brasil fica vendendo minério de ferro, os nossos minérios de um modo geral, os produtos agrícolas, tudo in natura, né? Quer dizer, sem processar. Você só pega lá a soja, colhe a soja, joga dentro do porta-container e vai embora. Por que o Brasil faz isso? Porque ele não consegue industrializar isso tudo. Por quê? Porque falta tecnologia, porque falta interesse, porque não é viável, né? Existem fatores aí no meio. Então o Brasil, na Divisão Internacional do Trabalho, ele é um vendedor, né? Ele é um fornecedor de matérias-primas. Tá? Então é isso que o texto está falando. Nós temos uma desigualdade muito grande. Tá? Olha só, antes de aprofundar os estudos da evolução das técnicas e tecnologias, vamos diferenciar esses dois. Tá? O que é técnica e o que é tecnologia? Técnica representa o modo de fazer, ou seja, o procedimento ou conjunto de procedimentos adotados para obter determinado resultado. O que é a técnica? É como eu faço. Né? Por exemplo, como que eu dou aula? Vocês concordam que se eu estou dando aula aqui para vocês estão captando de um jeito. Né? Eu tenho uma técnica de dar aula. Eu tenho um jeito de dar aula. Né? Um como fazer. Se vier outro professor, ele vai ter uma técnica diferente. Só que ele pode usar os mesmos recursos que eu, né? As mesmas tecnologias. No caso, a apostila, né? A apostilinha de vocês pode ser a mesma apostila. O uso da internet é a mesma coisa. Ele vai usar
as mesmas tecnologias. Agora eu pergunto para vocês, o aprendizado de vocês, será que vai ser o mesmo? Vai? Se eu usar as mesmas tecnologias com técnicas diferentes, o resultado vai ser o mesmo? Dificilmente, né? Tende a não ser, né? Não estou dizendo que vai ser melhor ou pior, mas o resultado vai ser diferente, né? Se eu adoto as mesmas tecnologias, mas eu não adoto as técnicas mais eficientes, né? O como fazer, eu não vou obter um índice de produtividade tão bom assim. Isso em qualquer área, né? Isso em qualquer área. Você já viu, por exemplo, na cozinha? A culinária é um ótimo exemplo disso. A pessoa vai lá, você dá os mesmos ingredientes. Bom dia, Júlia. Você dá os mesmos ingredientes para as pessoas. E aí você fala assim, prepara um arroz para mim. O arroz vai ficar igual? Não fica, né? Por quê? Porque os ingredientes são os mesmos, mas o modo de fazer, né, quanto tempo ele vai deixar o arroz no fogo, quanto ele vai pôr de água, né, o quanto ele vai pôr de sal, o quanto ele vai pôr de alho, né, eu estou pressupondo que vão usar os mesmos ingredientes, né, não vai ficar igual. Por quê? Porque a técnica, o modo como se fez, foi diferente. Então é isso. A técnica é como fazer. Agora, olha a tecnologia. Envolve a sistematização e elaboração científica acerca dos conhecimentos técnicos, visando torná-los mais efetivos. O que é a tecnologia? Resumindo, tecnologia é um instrumento que você cria para te auxiliar na técnica, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de um quadro negro, no caso da função de professor, né? O quadro negro é a tecnologia. O giz é uma tecnologia, tá? Tecnologia não é só aquela que tem circuitos eletrônicos, não, tá? Tecnologia não é só aquilo que é moderno, não, tá? Olha que legal a minha cabeça. Foi parecendo uma cabeça de lâmpada, ó. Olha aí que massa, cara. Ah, não, vou tirar uma foto. Ó, ficou parecendo que eu tô com um laço brilhoso agora, ó. Parecendo que minha cabeça tem uma energia própria, né? E vocês prestam atenção, né? Bom, então a técnica é como eu faço, né? E a tecnologia são os instrumentos que eu crio para fazer. Beleza? Muito teórico esse capítulo, tá? Avançando aqui. Trevas na Europa, luzes em outros espaços. Olha só. Aí. Olha isso aqui. Carroças, né? Carroças não, isso aqui são arados, né? Olha lá, além de propiciar o engatamento de carroças e outros equipamentos, os arreios protegem o animal de tração, evitando que ele quebre o pescoço. Então, olha só, aqui um exemplo de como o homem ele criou, né, ele desenvolveu tecnologias, né, para o animal também. Para que é isso aqui? Para elevar produtividade, né? Agora, olha o que ele diz. Por que trevas na Europa e luzes em outros espaços? Né? Vamos ver aqui, ó. Na Idade Média, considerando a simultaneidade dos contextos históricos, é importante reconhecer o contraste marcante entre a relativa estagnação europeia e o florescimento científico e tecnológico de grandes civilizações não europeias. Olha só, já deu uma ideia aqui, né? A Europa, até o período das grandes navegações, ela não era o lugar mais desenvolvido do mundo. Ela não era o lugar mais rico do mundo. Você pega, por exemplo, a bússola.
A Europa teria conseguido conquistar a América do Sul, o continente americano, sem a bússola? O que vocês acham? Os europeus teriam conseguido conquistar? Lógico que não, né? Impossível. Impossível. Quem fazia a navegação da Europa para a América do Norte, primeiro dos europeus, eram os vikings. Eles tinham um instrumento de navegação que era baseado no Sol. Super complexo também de se orientar. E muitos deles morriam. Eles conseguiram chegar no Canadá, mas não conseguiu prosperar. Tanto é que não prosperou uma civilização viking na América do Norte. Os vikings chegaram aqui por volta do século XIII, muito antes dos italianos, né, dos portugueses, espanhóis e vários outros, né? Continuando, mesmo na Europa, o período medieval não foi marcado apenas pelos instrumentos de tortura que proliferaram durante a Santa Inquisição, ou pelo aprimoramento das armas utilizadas nas guerras ou nas cruzadas. Importantes contribuições foram incorporadas nas técnicas produtivas. Os holandeses, por exemplo, tornaram os moinhos mais eficientes ao deslocar o eixo de rotação para a posição horizontal, permitindo que eles drenassem pântanos e lagos. Outro destaque desse período foi o desenvolvimento de arreios, tornando-os mais eficientes à utilização da tração animal. Bom dia, Isabela. Olha isso aqui. No entanto, enquanto os europeus viviam a chamada Idade das Trevas, o conhecimento da humanidade era expandido em outros cantos do mundo. Por que eu falei da bússola? Porque a bússola não é invenção de português, não é invenção de espanhol, de europeu. A bússola é chinesa. Os chineses criaram, entre outras coisas, a bússola, pólvora, papel, impressão. Veja só, impressão. Hoje ninguém valoriza muito a escrita, né? A leitura, a escrita, não se valoriza. Mas se você voltasse, tem problema não, Isabela? Se você voltasse, né, lá no 1500 e você soubesse ler, fala para mim, você teria destaque na sociedade ou não? Muito, né? Muito mesmo. Muito, demais. Quem sabia ler naquela época? Quem tinha domínio da leitura? Só o clero e os padres, né? Quem detinha o domínio da leitura eram os sacerdotes e o alto clero, né? E mesmo assim nem todos do clero queriam, né, também ler. Só a nata, né? A nata da sociedade. Olha os árabes. Os árabes, entre outras contribuições, tiveram um papel essencial no desenvolvimento da álgebra e da matemática, inclusive criando o sistema decimal e o conceito do zero. Seus conhecimentos em astronomia e geografia foram essenciais para o advento do período das grandes navegações, no Renascimento. Então, os árabes também tiveram um grande destaque. Inclusive, eu falei para vocês aqui na aula passada sobre o... Ai, gente, como é que chama aquele instrumento? Nossa, me fugiu da cabeça aqui agora. Aquele instrumento de navegação que eu mostrei para vocês. Esqueci, depois eu lembro o nome, eu falo para vocês. As grandes civilizações ameríndias, olha aqui, na América, também possuíam diversas técnicas... Astrolábio, isso mesmo, Laura, astrolábio. Possuíam diversas técnicas avançadas para o seu tempo. Os maias se destacavam pelas técnicas de arquitetura e cultivo agrícola, os astecas pela medicina e exuberância tecnológica de Tenochtitlan. Gente, é insano demais, bicho, o Império Azteca. Né? Os três, os incas, os maias e os astecas. Essa Tenochtitlan, que está hoje onde é a cidade do México, a maior cidade do mundo, né, porque ela é sozinha, a maior cidade do mundo,
Tenochtitlan tinha mais de 1 milhão de habitantes. Imagina isso, no século XIII, 1 milhão de habitantes numa cidade. Campo Grande não tem 1 milhão de habitantes até hoje. E é grande esse trem aqui, hein? A gente está com uns 900 mil habitantes, 930 mil habitantes. E é grande, cara. E tá cheio de prédio. Agora você imagina, lá, 700 anos atrás, você tem uma cidade com 1 milhão de habitantes. Simplesmente não existia no mundo, em lugar nenhum do mundo, uma cidade com 1 milhão de habitantes. Então isso demonstra o alto grau de organização social, né, e tecnológico também, para se morar junto, né, dos impérios, né, de um modo geral, pré-colombianos. Os incas possuíam conhecimentos aprimorados sobre astronomia e cultivo em terraços. 2012 o mundo vai acabar, né? 2012 vai acabar. Por quê? Porque o calendário dos incas falava que ia acabar. Porque eles só contaram até 2012, né? Aí saiu esse ano uma notícia, vocês viram? Que não, na verdade, refazendo os cálculos aqui, na verdade seria correto 2020. Aí ia acabar o mundo em 2020. Não acabou. Já superei 3 apocalipses. Em 2000 falavam que o mundo ia acabar. Sobrevivi. Fala assim, não, virou milênio, o mundo acaba. Aí falou que ia acabar em 2012. Sobrevivi. Aí falaram que ia acabar agora em 2020. Sobrevivi de novo. Quero ver. Aí morre de dengue hemorrágica. Que bosta de vida, né? Imagina. A propósito, vocês viram o tanto de casos de dengue que está aqui no estado? 69 mil casos de dengue contra 67 mil casos de coronavírus. O povo está cuidando tanto do corona, usando máscara e não está jogando a água do quintal fora, né? Então, quando fala trevas na Europa e luz no mundo, é porque a Europa ela era atrasada em diversos segmentos, né? Em vários segmentos. Vamos lá. Matrizes tecnológicas da Revolução Industrial. Gente, eu estou lendo isso aqui com vocês, pessoal, porque é muita teoria, sabe? Esse capítulo é teórico, muito teórico. Desde a antiguidade, a principal matriz energética utilizada pelas sociedades tinha como base a queima da madeira. Madeira sempre foi o essencial, né? A base para a gente, né? As fogueiras aqueciam, iluminavam e eram o meio pelo qual os alimentos eram preparados e pelo qual o ferro era moldado. Com o tempo, outros combustíveis passaram a ser utilizados para alimentar as chamas, com destaque para os azeites extraídos de olivas, na região do Mediterrâneo, e para as fezes secas de bovinos, que até hoje constituem importante matriz em países como a Índia. Os caras queimam o cocô da vaca, tá? Queimam o cocô da vaca para poder fazer fogo. Aonde é muito comum isso também é na Mongólia. A Mongólia é formada principalmente por pradarias. Então não tem árvore. Então vai queimar o quê? Vai queimar grama? Não dá para queimar grama, né? Grama não tem um poder de combustão muito grande. Os caras cozinham com cocô de vaca. O cocô da vaca como se fosse a lenha, né? Pega lá e põe. É muito comum na China, na Índia, ali na região do Tibete. Tanto é que no Tibete, a prática budista lá, ela estimula, né, que quando você morre, o seu corpo é esquartejado pelos monges e é jogado assim no limpo, para que os abutres, né, as aves, os animais, comam o seu corpo. Eles fazem um ritual lá e esquarteja tudo e coloca assim numa praça pública. Por quê? Porque não tem lenha para queimar o corpo de todo mundo. É embaçado o negócio. Bom, então houve um avanço. Aqui. Olha os cocôzão. Os cocôzão da vaca, ó, tudo bonitinho. Você achou que era chocolate, né, Rebeca? Olha só que beleza. Olha lá, no interior da Índia,
é comum serem encontradas ao lado das residências as pilhas de esterco seco que serão utilizadas como combustível pela família. Fotografia tirada em Haryana, na Índia. Aqui no Brasil, o pessoal utilizava o cocô da vaca para espantar inseto. Né? Eu mesmo, eu morei na fazenda durante bastante tempo, né? Morei até os 7 anos de idade, meus pais são da fazenda até hoje. Né? E quando na fazenda está muito cheio de mosquito, você vai lá e pega um cocô da vaca sequinho, e aí você põe fogo nele, ele fica ali esquentando, ele vira um carvão, né? E aí os pernilongos vão embora, cara. Pernilongos, insetos, mosquito, de um modo geral, os bichos vazam da onde eles estão. Cocô da vaca. Agora, de cozinhar, não. Nunca vi aqui no Brasil, não. Porque no Brasil tem muita lenha, né? Nasce árvore, morre árvore o tempo inteiro. Olha só. Isso aqui, ó. Máquina a vapor de baixa pressão. 1784. Projetado por James Watt. Esse James Watt é o cara que desenvolveu as primeiras máquinas a vapor, né? E essas máquinas, elas eram utilizadas na fabricação inicialmente de roupas, né, de tecidos. Olha o segundo parágrafo aqui. A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, só se tornou possível com a utilização em larga escala do carvão mineral, o qual permitiu maior eficiência no derretimento de metais para a moldagem de equipamentos maiores. A extração do carvão em grande profundidade, por sua vez, exigiu o aperfeiçoamento das máquinas a vapor, necessárias para a retirada das águas dos poços das minas. As duas tecnologias se desenvolveram impulsionando uma a outra, até que James Watt inventou em 1765 um modelo mais eficiente e seguro de máquina a vapor. Aqui é o modelo, né, o exemplo da máquina desenvolvida por ele. O século XVIII marcou o início de uma nova era para a humanidade. No entanto, é importante refletir sobre quais atores realmente estavam na vanguarda desse processo e puderam obter dele as maiores vantagens oferecidas. O que nós vimos aqui é uma crítica, né, ao modelo de desenvolvimento europeu, né, como na geografia nós sempre fazemos, né, essas críticas, ou tentamos, né, buscar análises variadas, né. A Inglaterra, ela saiu na frente e ela não... É natural isso também, né? Ela não vai compartilhar isso, essa tecnologia, amistosamente com ninguém, né? Assim como no mundo de hoje. A gente vê hoje uma corrida enorme para conter a expansão do aquecimento global, só que existem países que estão na vanguarda tecnológica que não vão, né, fornecer essa tecnologia para os outros gratuitamente, né? Só vai fornecer essa tecnologia se for vendida. Então essa é a crítica que se faz. Por mais que a tecnologia ela tenha chegado, né, até uma crítica à fome no mundo, né? Hoje nós temos fome no mundo, não por falta de alimentos, mas pela falta da distribuição do alimento. Nós temos mais alimento do que a humanidade consegue consumir. Os mais otimistas dizem que nós produzimos para 9 bilhões, né? E os mais otimistas, né, dizem que nós produzimos para 14 bilhões, o dobro da população do mundo quase. Só o Brasil fornece alimento para mais de 1 bilhão de pessoas. Só o Brasil. Então aí você vê o tamanho da produção de comida no mundo, né? O problema é que, assim como a tecnologia, os países que saem na vanguarda, eles vão ter vantagens. E aqui nós temos esse mapa da Europa mostrando as jazidas de carvão. Olha lá. Mina de carvão e metalurgia. Onde as indústrias se instalavam, né, na primeira Revolução Industrial? Elas se instalavam próximas, né, próximas dos lugares onde tinham carvão e ferro. Aqui, olha só essa foto, 1910. No entorno das minas de carvão, muitos vilarejos se formaram.
Estes, posteriormente, deram origem a cidades, como Limpia, no país de Gales. Foto de 1910. Quando que começou esse vilarejo aqui, essa cidade? Né? Ainda lá no século XIX, talvez no começo do século XIX. Então as cidades elas vão se desenvolver principalmente em torno dessas jazidas minerais. Tá? Olha essa pergunta. A técnica a serviço de quem? Né? De novo, outra crítica aqui. Né? A técnica, a tecnologia que temos disponível no mundo é suficiente para resolver todos os problemas da humanidade. Todos os principais, né? Só que mesmo assim, passa ano, né? Passa ano, e nós não vemos uma igualdade no mundo. Né? Muito pelo contrário. O que a gente vê é uma diferença, um abismo cada vez maior. Olha o que ele diz. As técnicas desenvolvidas pela humanidade, ao longo do tempo, facilitaram expressivamente a vida humana no planeta. No entanto, também se percebe a persistência de graves problemas, alguns crônicos, como a fome, outros mais recentes, como as questões ambientais, cuja solução do ponto de vista técnico seria até simples e poderia perfeitamente já ter ocorrido. Ou seja, muitos dos grandes dilemas que ainda há na atualidade não decorrem da deficiência das técnicas disponíveis, mas sim do uso que se faz delas. Cabe, portanto, uma questão primordial. A serviço de quem está a técnica? Né? Sair na frente, né, com técnicas e tecnologias mais modernas possibilita à sua nação uma vantagem. Né? Você vai ter vantagem, porque você tem a produção. Olha o que ele diz. O domínio das técnicas e tecnologias tornou-se um dos mais evidentes exercícios de poder nas sociedades humanas. Assim como os grupos que passaram a dominar o fogo na pré-história obtiveram supremacia sobre os demais. O domínio técnico e científico na atualidade constitui um elemento central de concentração de poder para alguns países. Um exemplo é a China. O expressivo desenvolvimento econômico verificado nas últimas décadas foi viabilizado, entre outros fatores, pelo forte investimento na produção técnica e científica. A China hoje é uma bagunça, né? Porque o aluno pensa assim, como a China é um país que se opõe aos Estados Unidos, como a China já tem a segunda ou primeira economia do mundo, ela é desenvolvida. Não, ela não é um país desenvolvido. Ainda há muita desigualdade social na China, que a propósito, desigualdade social é um dos grandes fatores para você determinar se um país é desenvolvido ou não. Tem muita desigualdade social na China. Tá? O IDH chinês é alto, né? Não é muito alto, mas é alto, inclusive melhor que o do Brasil. Eu acho meio duvidoso isso, né? Porque o governo chinês ele acaba mostrando os dados que ele quer, né? Então omite muita coisa. Mas vamos lá. Mesmo assim, a China não é um país desenvolvido. Por quê? Porque lhe falta ainda resolver os problemas das desigualdades sociais. Mas ela é um grande produtor tecnológico hoje. Isso não há dúvida. Basta olhar para dentro da sua casa, né? Quantas coisas não tem aí na sua casa que é da China? Né? Impossível não ter alguma coisa. Impossível. Tem várias. Na verdade, não é uma só, não. Então, a China vamos pensar aí nas últimas 4 décadas, 3, 4 décadas, né? Ela progrediu muito. Por quê? Principalmente porque ela investiu em técnicas e tecnologias. Olha isso. Uma pesquisa da Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos demonstra esse salto de qualidade através do número de publicações de artigos científicos na China. Em 2003 eram 48 mil, em 2012 179 mil. Nesse mesmo período, a participação chinesa na produção mundial de conhecimento científico subiu de 5,6% para 14%.
a China entendeu o que ela tem que fazer. O que esse texto está dizendo para nós? Se você investe nisso aqui, ó, se você investe em técnica e tecnologia ou em educação, né, que é o que vai produzir isso tudo. Olha, era tanto chinês que chega travou o computador, cara. Pera aí. Pera lá. Mas parece tudo irmão, né? Ou é tudo a mesma pessoa? É filtro do Instagram. Acho que é filtro do Instagram, né? Olha isso aqui, o tanto de gente, justamente em Wuhan, né? 7.000 alunos, cerimônia de formatura. Formados do que são? Não fala. Ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia. 7.000 alunos se formando. Normal, né? Na China, normal. Vamos lá. O maior ou menor investimento em educação é reflexo de opções políticas adotadas pelos países. No modo de produção capitalista, a socialização desses benefícios pode ter como entrave as seguintes questões. A questão econômica, às vezes falta dinheiro, né, para se investir em educação, ou as questões políticas. Muitas vezes há dinheiro. Se a gente for olhar a quantidade de dinheiro que o Brasil destina à educação, nós investimos mais dinheiro proporcionalmente do que muito país desenvolvido. E mesmo assim a nossa educação é falida, né? E aqui no Brasil, diferente dos países desenvolvidos, o maior gasto da educação está no ensino superior, né? E os países desenvolvidos, eles investem mais na base, né? Na educação infantil, na educação fundamental, na educação média. Por quê? Porque é onde vai te dar a base para toda a sua vida, né? Aqui no Brasil não falta dinheiro na educação, né? Na verdade, nós temos até muito dinheiro empregado. O problema, né, é que às vezes, né, esse dinheiro é distorcido, né? Ele vai para outra área, né? Ele vai para corrupção mesmo, né? Não vai para lugar nenhum. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida? Eu vou parar aqui a gravação.